Mas nós temos muitas coisas também importantíssimas para falar para vocês durante o nosso programa de hoje. Começa contigo, Gustavo Vitorino. Uma delas é a decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro de fechar o centro de treinamento do Botafogo. Estão ameaçando fechar o centro de treinamento. O novo? Do Fluminense. Não, do Botafogo. Ah, do Botafogo. O centro de treinamento do Fluminense vai passar por uma inspeção amanhã, já está anunciado. É manchete. A manchete é essa. E a manchete é essa. A manchete vai ser depois, que ele vai dizer uma frase só, ele já contou tudo. Doutor Roxo. 22 integrantes de facção criminosa são transferidos para presídios federais. Muito bem. Aninha? Bolsonaro está em casa e passa bem. Opa, para o desgosto de muitos que estavam urubuzando. Doutor Roberto. Vamos falar sobre o melhor investimento para 2019. Olha, eu vou pedir para a Roberta falar de investimento para pobre. Acho que eu tô fora. Depois da era Pelé, qual foi o melhor jogador e é o melhor jogador brasileiro? Tudo isso nós vamos fazer um escaneamento dos jogadores das últimas décadas. Muito bem, doutora Carla. Senado desengaveta projeto que proíbe aborto em qualquer circunstância. Opa, que maravilha essa notícia. Olha, vamos lá, vou começar por ela, que é uma notícia Foi muito nessa boa. terça-feira, o senador coletou algumas assinaturas e conseguiu assinaturas o suficiente para desengavetar um projeto de emenda constitucional do Magno Malta ainda, que deseja que a inviolabilidade da vida desde a concepção, sendo a inviolabilidade da vida desde a concepção, então as formas hoje permitidas de aborto já não poderiam mais acontecer. As pessoas que estão encabeçando isso, os senadores, dizem que não é isso, é que o STF, por vezes, tem decidido, vai além do que está na legislação e eles querem definir, então, estratégias e os pontos bem certos do que pode e do que não pode. O que pode hoje, né, até a 12ª semana? Fazer aborto depois decorrente de violência sexual, risco de vida à mãe e daqueles fetos anencéfalos sem cérebro. E isso foi determinado pelo próprio STF. Então, se desengaveta um projeto muito perigoso, né, uma proposta de emenda à Constituição. As pessoas estão preocupadas porque pode ser realmente uma guinada muito conservadora com relação a esse assunto que estava avançando de forma completamente diferente do que essa. Ana Carla, Não, é isso que eu ia pedir a opinião de vocês, claro. Repercutir. Primeiro porque houve um consenso de que deveria se concentrar em duas matérias polêmicas, que é a reforma da Previdência e aí o projeto apresentado pelo Moro. E que deveria se deixar os costumes, matéria de costumes, para mais adiante, porque nós estamos num momento emocional, recém assumindo um novo governo, se formando uma concepção, uma ideia de governo, e aí com muita surpresa foi desengavetada essa matéria, que é uma matéria polêmica que se presta a qualquer tipo de discussão, nunca vai haver consenso, muito menos num momento atípico como nós vivemos, e mais assustadoramente ainda, porque vai na contramão do que sinaliza o mundo no sentido de proibir ainda, já é bem restritivo o aborto no Brasil, e ainda seria torná-lo mais restritivo, praticamente proibitivo. Esse é o projeto, embora esteja iniciando uma discussão, mas a matéria é muito séria e muito pesada. O senador que foi atrás foi Eduardo Girão, do POD. Então, ele que correu atrás das assinaturas para conseguir. A matéria agora, então, vai para a CCJ do Podemos. Podemos. Do POD? Do Podemos. Perdão, do Podemos. Mas então, a matéria... exatamente. E a matéria, então, ela segue agora para a CCJ e começa a ser rediscutido dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Tenha tempo. Eu vou tomar uma posição. Tome, por favor, sem gelo. Eu acho isso migué. É migué? Como? É migué. Qual é a definição do migué? A bancada evangélica. Sim. Bancada evangélica. Você pode ver que esses parlamentares são todos da bancada evangélica. Eles querem acabar com qualquer possibilidade de aborto no Brasil. E essas possibilidades previstas na lei, eu sou favorável. Eu sou contra o aborto, mas essas previstas em lei, ou seja, caso de risco de morte iminente da mãe, a violência, a advinda de violência sexual. Advinda de violência sexual. Querem regrar, por exemplo, regrem a advinda de violência sexual dando um prazo de 60 dias, 90 dias. Estou vendo que uma mulher em 60, 90 dias não sabe se está grávida ou não.
Então, né? Até 60 dias sim, 30 não. Até porque... Não, Dá. 60, 90 dias. 60, 90. Até porque existem... São 12 semanas, exatamente. Né? Existem contraceptivos preventivos também que podem ser utilizados. Então, assim, sou contra mexer na lei. Eu sou contra o aborto, mas sou contra mexer na lei. Acho que isso que estão fazendo, repito, é puxado pela bancada evangélica, que quer dar satisfação aos seus seguidores e vai dar um migué. Essa história de que, o STF, o STJ, não sei o quê, é migué, é balão. Por mim, não mexe em nada. Gustavo, tu usando a expressão migué da ideia de que eles querem só usar um subterfúgio. Não, eles querem alterar a lei mesmo. Claro que quer. Eu estou dizendo, é o migué. O migué que eles querem dar estão dizendo que não querem mudar a lei. É modificação da Constituição. É modificação da Constituição. O que eles estão dizendo eles querem reverter isso. Eles querem reverter Eles estão dizendo que querem apenas regulamentar e não é. Isso. Eles querem reverter. Esse é o regulamentar, não. Eles querem reverter. E essas situações que já estão acertadas, que são completamente aceitáveis, né? Sim, porque é um retrocesso social. Eles querem retroceder. Na minha opinião, é um retrocesso social. Isso sim, eu sou contra o aborto, mas sou contra mexer na atual legislação. Isso sim eu concordo contigo. Falando ainda sobre essa temática, a gente fala da Maris Alves, né, que de fato agora é ministra da Família e da Mulher. Ela teve, né, muitas polêmicas nos seus primeiros dias aí como ministra, quando ela afirma a bolsa estupro, que seria de fato para as mulheres que quisessem seguir a sua gravidez, apesar de uma violência sexual. Então elas receberiam esse auxílio, ou até mesmo em algumas situações a adoção, e isso ia ser melhor estruturado. Depois ela teve que vir para a mídia explicar exatamente o que era, que não era uma obrigação, mas me assusta ao ponto de que nós estamos falando de alterar uma lei que dá o direito dessas mulheres, e a gente trata mulheres, eu acho que isso é muito delicado, porque no Brasil, infelizmente, nós temos muitas crianças que dentro de casa sofrem a violência sexual, às vezes estão grávidas de tios, primos, até dos seus próprios pais. Então a gente dá métodos contraceptivos. Uma criança de 12, 13 anos... Não existe. Infelizmente, nas comunidades carentes, eu tive esse acesso, porque tive uma família que me deu toda a sustentação, já falava sobre educação sexual em casa, mas quando a gente tem famílias desestruturadas, lares onde os próprios familiares, às vezes, são os abusadores, é muito complicado falar de método contraceptivo nesse momento. Não, e contra, num caso de violência sexual, a pessoa não tem como se prevenir, gente. A não ser que já tome, né, pílula mais tempo e tudo mais. Mas violência sexual acontece, simplesmente. Vamos botar um preservativo antes da violência, isso não existe. Agora, a dona Damares adora dar uma fora, né? Pô, 2 meses de ministério já dá outra foto. Como é que é bolsa estupro? Mas ela já tinha falado da bolsa estupro nas primeiras manifestações. Tinha da data de cravar, né? Tinha da data de cravar. Aliás, o Bolsonaro agora voltou pra casa, vai começar a governar. Espero que sim. Assim, ó. Espero que não tenha recaído. Vai arrumar a casa, né? Tá na hora de arrumar. Tá na hora de botar ordem no barraco. Tá na hora de começar a dar pé na bunda de ministro em março. Porque tá demais. Tem o ministro, aquele que disse que conversou com o Bolsonaro 3 vezes por dia, o filho dele disse hoje: não, eu tava com meu pai o dia inteiro e nem por telefone ele falou com esse ministro. Já deu arranca-rabo agora de tarde. Pinóquio? Mentiroso? É o ministro Pinóquio, como é o nome dele? Aquele que é do PSL, que não sei o que mandou o dinheiro lá pra moça lá em Pernambuco, que é 400 mil, que tinha mais dinheiro pra ela que o Bolsonaro, e aí ela teve 200 votos. Qual é o nome da moça, não lembra? Um rolar. Então, assim, ó... Daqui a pouco tu lembra. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, Bolsonaro, você vai encontrar muitos erros no seu governo, porque os homens são falíveis, vai falhar. O que você não pode fazer é o que vinha sendo feito, que é acobertar. Fez uma lambança, 2, 3, tá fora, parceiro. Tá fora. Os seus seguidores, os seus eleitores querem isso. Nós não vamos idolatrar e passar a mão para a cabeça de bandido ou de trapalhão. Se não souber se comportar como um ministro da República, se não souberem se comportar como uma autoridade respeitável, então que monte uma quitandinha para vender picolé. Porque não é aqui no Brasil que a gente vai aturar. Porque chega, já. A turma do Fernando Henrique era aquela lambança. O filhinho do Fernando Henrique, aquela feira lá na Alemanha, descolou não sei quantos milhões do BNDES, e aí na prestação de contas morreu a conversa. O Lula nem se fala, a Dilma então Bolsonaro. Dona Magda, eu só quero reforçar que é muito importante, porque nós estamos conhecendo nossos novos governantes, né?
que o Mourão então reassume a vice-presidência ou deixa a presidência, quando eu tive a oportunidade aqui de trazer três elogios ao vice-presidente, de quem se temia muito, sim, né, por ser um militar, por não ser político, né, e ele tem se mostrado extremamente sóbrio na condução das coisas, na manifestação sobre matérias extremamente polêmicas, portanto, como um estadista deve ser na presidência de um país. E acesso sobre essa questão do Mourão... O Gustavo Vitorino, o ministro é Gustavo Bebiano, é teu xará. Debiano. Bebiano. Debiano. A tua assinatura a Magda não gostou. Parou? Ela disse que a tua assinatura parece pá. Bebiano. Não, inclusive eu tenho atropelado você, mas agora que eu atropelei, essa matéria e o que fez o filho do Bolsonaro, que desmentiu que ele falou com o Bolsonaro essas 3 vezes, está no osul.com.br, que você tem acesso baixando o aplicativo na plataforma da sua preferência, não custa absolutamente nada. Desculpe interromper vocês. Mas ainda sobre essa questão do Mourão, ele nos seus primeiros dias, né, no posto de presidente, ele deu uma coletiva, concedeu algumas palavras a um veículo de comunicação e se disse a favor do aborto, né, que é um estadista que, apesar de ser considerado pelas suas ideias militares, estar na academia, tem toda a situação de que ele seria extremamente conservador. De fato, ele diz que é uma opinião e uma opção da mulher e que é um problema de saúde pública. E até para a gente contextualizar, não queria, porque eu conversei com o Ruschel mais cedo hoje no camarim, ele tem uma notícia que fala justamente disso, de uma senhora, uma avó, que aliciava a neta desde os 12 anos a ter relações sexuais com um senhor de 60 anos. Então a gente vê que a família, o conceito de família é um pouco complicado, assim, em alguns casos. Eu não entendi bem a parte do senhor de 60 anos. Foi a para indicar contigo. Para indicar contigo e com o Chicão Tofani e com o Eu Gustavo fiz Vitorino. 61, Já passou. Passei da beirada. O Chicão, quando começou esse programa, o Chicão era mais velho. Querida, por que querem me atingir? Querem me atingir nisso? Vai vir retaliação. É um caça F-16, cheio de míssil. O programa começou lá, aquela gringa querida. O programa começou, o Chico era mais velho, hoje ele é 5 anos. As pessoas acham que eu tenho 40 e poucos pelo astral, pelo corpo, pela cara, pelo Guedes. Mais pelo corpo. E pelo Guedes, não usa gravata, não chama a mulher de minha nega véia, minha mãe. Não é nega véia, mãe. Não é nega véia, mãe. Ele chama ela de mãe. Eu chamo de gatinha, vem cá, querida. Também não dá pra mentir, né? Acho que é feio. Vamos lá, Ruschel. Dona Magda, a minha manchete, a senhora quer falar? A sua manchete, por favor, você dá uma moral na bancada aqui que tá brabo. Ela vem em cima do que a gente vinha discutindo. Lembra que eu trouxe essa discussão aqui, provoquei, de que eu achava que muitas decisões não eram tomadas por medo, e medo na parte positiva da palavra, das autoridades ou dos gestores, por medo de insegurança dos seus filhos, da sua vida família. E da sua família. Precaução. Exatamente. E hoje nós tivemos, porque era incompreensível, né, que até hoje dia entre celulares nos presídios e ninguém tome uma decisão. E esta transferência, que é a minha manchete, hoje 22 integrantes do PCC que são transferidos para presídios federais, ele desnuda exatamente o que nós dissemos, dona Magda. Veja que havia um plano, pelo o valor dá para dimensionar o tamanho que tem o crime organizado hoje. Eles iriam fazer uma operação de 100 milhões de reais para destruir um presídio e salvar o Marcola. Isso é verdade. 100 milhões de reais, o crime organizado, onde é que ele tem, onde é que guarda? Onde é que ele guarda? Vê o nome do maior deles para ser presidente da República. Eles estavam trazendo, dona Magda, mercenários para executar a obra. Eles estavam trazendo míssil terra-ar. Fantástico. Míssil terra-ar de tripé. Um lançamento de tripé. Não era aqueles de ombro. Aqueles de ombro que estavam usando na favela. Não pode ser só eles que fazem isso. Tem que ter alguém graúdo atrás. Não, é porque... claro, o Ruschel está dizendo que quem é que está mais... Sim. Ele sabe. Quem comanda isso não está no morro. Não está no meio do mato. Os caras estão no asfalto. Quem comanda isso está na beira da praia. Então, tá na cobertura, piscina da cobertura. O que chama atenção para vocês entenderem? O Ministério Público descobriu deste plano. E aí descobriu também que a gente teve acesso, né, ao código, que é por código, ordenando a morte do promotor que estava organizando toda essa bagunça. O que esse promotor fez? Imediatamente descobriram e mandaram para a justiça em novembro pedindo a transferência desses mocinhos aí.
Só saiu em fevereiro, senhores. Por que vocês acham que demorou para 3 meses para sair uma ordem? Eu imagino o tipo de prisão, o tipo de proteção que teve que ser feito a familiares de pessoas que estão assistindo. Porque alguém assina essa ordem, não? Sim. Nós estamos pegando os 22 maiores meliantes deste país, jogando num presídio federal isolado, que ficarão 60 dias completamente isolados de qualquer contato com a sociedade, ou seja, cortados. Para assinar essa decisão, tu tem que ter proteção pro teu filho, pro teu neto, para tua mãe, pro teu pai, para todo mundo, para toda a família. Então, esse interregno de novembro do pedido para hoje é porque existe em São Paulo, também me formei, deve existir no Rio Grande do Sul, mas eu me formei em São Paulo, há um departamento do Ministério Público que zela só pela condição física dos promotores. Então, é isso que se teve que se preparar, esta mega operação. Então, eles ficam por hora transferidos por 1 ano. Nesses primeiros 60 dias, como eu disse, ficarão completamente isolados, sem contato com nada, né? E tramita aquele projeto do Moro que pretende transformar, porque 1 ano é o máximo que eles podem ficar fora da base. Então o projeto do Moro vai permitir que fique até 3 anos em presídio federal isolado. Então essa notícia, eu sei que a Carla também vai abordar, mas é uma coisa assim espetacular, né? Eu vou te dar um drop sequencial que você vai ficar frustrado. Drop sequencial? Pegando o assunto dele, é um drops na sequência. Muito bem. O maior traficante do planeta, que tem mais poder que todos, se chama El Chapo. Trump mandou dizer que vai ficar muito feliz com El Chapo na perpétua em Guantánamo. E não quer saber dos parentes de El Chapo. Lá nos Estados Unidos é diferente. O traficante que tem medo da autoridade. O traficante tem medo que a autoridade pegue a família dele e prenda também. Agora aqui é o contrário. Tem uma inversão de valores. Porque lá tem homens. Aqui tem que nem os argentinos dizem Galinácio. Chicão. A torcida do Boca que chama a torcida do Rio Galinácio. Eu assisti hoje a entrevista do governador Dória e ele falando exatamente sobre toda essa operação, quanto foi bem sucedida, o quanto ela foi grande e é de uma importância absurda, ainda mais nesse momento, para enfraquecer essas organizações criminosas, no caso o PCC. Eles abordaram também a questão da criação da Secretaria de Operações Policiais Integradas, que faz parte do plano do ministro Sérgio Moro. Então ele disse assim que houve uma inteligência integrada de todas as frentes policiais que poderiam acontecer. Uma força conjunta, quer dizer, o Ministério da Justiça, é a Brigada Militar, é a polícia, todos os lados, entendeu? Então existe agora, o que eu achei muito interessante, uma secretaria que consegue fazer essa integração total. Então, isso também é força, né? Isso também é força, isso é uma coisa nova que está acontecendo, mas é claro, a gente tem que saudar, é muito válido, porque esses presídios federais, eles têm regras diferentes dos outros presídios, não se recebe visita íntima, a pessoa não tem acesso à televisão, não tem acesso a jornal, no máximo pode ler livro. Então, claro, a gente sabe que muitas vezes acaba vazando, e a gente essas organizações têm muito dinheiro e consegue resolver tudo, convencer muita gente a sair do prumo e a fazer coisa errada. Mas num primeiro momento me parece que é uma atitude, é uma boa atitude, realmente tinha que acontecer. Uma coisa bem organizada. Mas claro que isso daí vai ter que ser vai ter que ter uma sucessão de atos para que realmente isso funcione. Mas tem que recrudescer algumas coisas, cara. Tem que recrudescer algumas coisas. Por exemplo? Eu acho que muitas vezes usar o veneno de cobra para matar o veneno de cobra é importante. O Chicão falou agora nos Estados Unidos, eu lembro que nos anos 60, quando os primeiros traficantes mexicanos e colombianos começaram a entrar na costa dos Estados Unidos, começaram a ser presos, surgiu essa coisa. Os policiais, familiares policiais eram ameaçados. Eu lembro que tinha um xerife chamado... tá me faltando o sobrenome dele, Scott, não sei o que ficou famoso. Ele disse, não fez emissora de televisão, olha, se algum familiar de algum policial for atingido, esse sujeito vai morrer na cadeia. Ele disse. Há 2 anos atrás, a gente noticiou aqui, um traficante desse sequestro. Sim, o cara tem medo, acontece. Ele passa a se preocupar com os familiares dos policiais. Inverte, né? Lá fora. Porque quem tem medo. Olha aqui, ó. Há 2 anos atrás nós noticiamos aqui um tiroteio daquele sujeito que ele matou uma moça,
pegou a caminhonete e fugiu. A polícia saiu atrás dele. E ele desceu do carro atirando na polícia e mostraram as imagens, a polícia atirando nele. Aí uma repórterzinha dessas comunistazinha que tem lá também, né? Dele, mas, seu xerife, por que ele foi morto, mas, poxa, com mais de 60 tiros, mas por quê? Diz, porque acabaram as balas. Maravilha. Dona Magda, sabe como é que a Colômbia fez? Afora negociar, que é uma coisa que as pessoas não gostam aqui, ela mudou uma lei. Ela colocou o traficante como terrorista e fez um acordo de extradição com os Estados Unidos. Terminou com o traficante. Qualquer cara que trafica vai para Miami amanhã. De lá tu não sai mais. Passaram até mesmo. Porque uma das perguntas para o governador Dória foi... tem alguns que dizem que o PCC tinha um negócio, um acordo com o governo do estado, né? Na gestão anterior, ele disse que desconhece, que isso não acontece e que ele não sabe absolutamente nada a respeito disso. Ele não sabe no governo dele. Vamos deixar bem claro que ele não sabe ou está dissimulando no governo dele. Porque no governo anterior, o subsecretário de Direitos Humanos de São Paulo está preso porque ele tinha mesada do PCC. Ele tinha mesada. Estou falando do subsecretário de Direitos Humanos de São Paulo. Sabe para que ele ganhava mesada? Para uma vez por semana ir para a rádio e televisão dizer que era um absurdo a operação policial em tal lugar, operação policial matou não sei quantos, morreu não sei quantos, atacar a polícia, atacar os policiais, atacar a corporação policial. Eles têm muito dinheiro. Então assim, ó, essas organizações. Há dias atrás o Roberto Jefferson deu uma entrevista, está na internet, é assustadora. Ele falando a forma como o PSOL está tomando conta dos presídios no Rio de Janeiro. Opa. O PSOL, o partido PSOL, que é muito forte lá no Rio, viu? Sim. É muito forte. Pregando o coitadismo. Aquela coisa do coitadinho, você é um perseguido da sociedade, você tem o direito de dar um tiro num desigual, porque é o riquinho, a almofadinha. Quando você dá um tiro nele, você está estabelecendo a justiça social. A entrevista do Roberto Jefferson, ele disse... Olha, eu fiquei na cadeia, o Roberto Jefferson falando, né? Eu fiquei na cadeia o tempo, eu via a pregação lá dentro. E a gente do PSOL lá dentro conversar com os presos, com as lideranças criminosas, coisa e tal. Sabe por que a Marielle foi morta? Porque ela atacava as milícias. Você sabe o que é as milícias? As milícias são policiais que impedem que os traficantes tomem conta do morro. Eles tomam conta. Eles tomam conta. Eles são bandidos também. São bandidos também. Nós noticiamos aqui que os traficantes têm medo das milícias. Sim, tem medo das milícias. Porque as milícias são formadas também por policiais armados e aparelhados também, claro, com armamento. Que tem a informação. E ninguém investiga as milícias. É. Porque o que aconteceu? Esses milicianos... Não tem o paralelo da polícia. Esses milicianos chegaram à seguinte conclusão. Investiga, porque a gente teve uma ação recente que investigou e que foi preso o miliciano. E que o miliciano que trabalhava no gabinete... Boi de piranha. Esses milicianos eles chegaram à seguinte conclusão. Peraí, os traficantes tomam conta da favela, negociam milhões em drogas, armas, são donos daqui, gato net... gás, essas coisas, tudo, eles que dominam, cada favela desses, os traficantes faturam milhões. Por que eles vão faturar? Vão faturar nós. É que na realidade é um esquema, assim, por mais criminoso. Estranho. Não, mas só que funcionava assim. Antes os policiais só recebiam uma propina para não se meter no assunto dos traficantes. Agora são gestores. Só que entendendo o negócio e vendo que é um negócio que em vez de ganhar a propina, eles podiam ser as pessoas que recebiam o valor total, eles começam então a ameaçar esse esquema dos traficantes e se tornam então as pessoas a organizar esse sistema. Tanto que eles acabaram, esse miliciano especificamente, que acabaram solicitando, criaram todo esse plano para matar a Marielle, eles são investigados por lotear terrenos ilegais e vender cobrando aluguel, até isso, luz. Exatamente. E o terreno não é regulamentado. Eles pegam o terreno, constroem regularizado, constroem no terreno, cobram aluguel, cobram luz, cobram tudo isso da comunidade. Não é difícil fazer ainda colocam e na verdade é uma disputa dos milicianos. Tem esse valor que a gente disse de fazer um plano de 100 milhões. Se o crime organizado tem essa receita ordinária, imaginar que eles não conseguiram se permear entre os políticos é muita ingenuidade. Não, mas a gente sabe que sim. Não é nem difícil, é ingenuidade mesmo, tem toda a razão. Olha aqui, ó, e vamos avançar mais nisso.
essas invasões de terra, vamos trazer para nossa aldeia aqui, essas invasões de terra, quem são os políticos identificados com que partido que vão para frente dos invasores lá? Bom, sabemos, coitadinho, coitadinho, ocupação, a invasão é ocupação, direito social. Quando ocuparam aquele movimento, ocupou o prédio da esquina da General Câmara com Andrade Neves. Então, assim, é um negócio perigoso isso. Muito perigoso. Porque assim, sai de trás das armas e começa a ir para os gabinetes da política. Tem gente eleita que está defendendo esses caras. Porque faz parte, não é mais da ideologia deles, é do negócio. Porque vira um negócio. Tem gente eleita. Não muito longe, nós temos aqui em Novo Hamburgo, se eu não estou equivocada, um vereador que já teve alguns problemas, já foi preso e tem envolvimento. Sim. Esse negócio de milícia, não pense que fica restrito ao Rio de Janeiro, não. E assim, não é só policiais, tá? O Rio de Janeiro, nós sempre somos o Rio de Janeiro dessa É o retrato depois, os Aí o que retratados. acontece? Aí, assim, né? E sabe onde começou isso? Na favela Rio das Pedras. Uma favela que fica entre o Itaiangá e Jacarepaguá. É uma favela onde o tráfico não conseguia entrar. Por quê? Porque moravam muitos policiais lá. Os policiais não deixavam vagabundo entrar. Vagabundo entrava, não folgava. Aparecia no valo em uma semana, ninguém sabe, ninguém viu. Aquilo ali foi uma espécie de laboratório para os milicianos. Sim, eles são liderados normalmente por policiais ou ex-policiais, mas não são só policiais. São pessoas que eles recrutam. Olha, a gente tem costa quente, segura a onda aí, coisa e tal, e passaram a dominar as favelas. Então, assim, a Marielle, do PSOL, lutava contra esses milicianos, porque esses milicianos eram os grandes inimigos dos traficantes. Impedia que o tráfico tomasse conta. E também das comunidades, né? O que também é uma Karen? mentira, né? O que também é uma mentira, porque na verdade os traficantes trabalhavam para eles. Não pode ir embora. O grande resultado, para a gente dimensionar, para quem esteja nos ouvindo, assim, acha que a gente esteja superestimando, é que o Chicão me questionava, Ruxa, como é que anda o inquérito da Marielle, né? E eu disse, não, aí passou para a Polícia Federal, em um mês tinham apurado tudo, de uma hora cai num vazio. Cai num vazio. É para dimensionar as forças, pessoal. A Polícia Federal fez o inquérito, concluiu e a coisa não anda. A coisa não anda porque tu chega num teto e começa a bater nos nomezinhos que já são nomezinhos que gente não dá. Grande em cima. Gente grande, Por isso se prova. Essa Tua dedução, Ruxa, prova que não foi os traficantes. Sim, mas é isso. Mas é isso que eles estão dizendo, é a milícia. Eles são executores. A gente consegue. Tanto é que em 30 dias já tinha o nome, já tinha gente presa. O executor é a coisa mais fácil de pensar, de pegar. O difícil é pegar o pensante. O mandante, o mandante. Esse é que é difícil. Agora, é o caso eu quero perguntar pro João Willis, pro Vitorino. Agora eu quero perguntar para o Vitorino, Gustavo Vitorino. Então, o João Willis realmente fugiu, estava com medo. E tinha por que estar com medo. O João Willis está com medo. Tem uns 4 ou 5 aí, literalmente na reta. Existe uma frase que quem tem medo. Tem medo. O Boulos, aquele, é outro também que está se metendo, não deve arrumar confusão. Porque as milícias em São Paulo querem pegar ele, porque ele patrocina invasão, né? E ele tá bem quietinho. Ele tá bem quietinho. E aquele lá, o Freixo lá do Rio de Janeiro, que é outro também que ele chegou a concorrer à Prefeitura do Rio e chegou aí para o fim. Sabe como é que ele se perdeu? Porque radicalizou o discurso. E tanto que os cariocas preferiram, voltamos no menos ruim, sabe por quê? Porque quando terminou a eleição, ele, em vez de cumprimentar o vencedor, desejar um bom governo, ele foi para cima de um palanque, dizer que a luta ia continuar, que ia quebrar, que ia fazer, que ia acontecer. Fez bobagem. Então mostrou que não ia a lugar nenhum. Então, assim, esse é outro que está pedido lá no Rio. Sim. Então, assim, esses caras estão com medo. Não pense que eles estão com medo porque estão defendendo a cidadania. Não, eles defendem uma turma que tem um predador natural, que é outra turma. Vou deixar bem claro, os dois lados são bandidos. Sim. Mas só para não... Porque ele falou que a respeito da Marielle na questão da defesa não, mas rapidamente... Mas pode continuar. Claro,
na questão de defender traficante, é que a Marielle tem uma história política, que ela também veio da favela, dessas comunidades carentes, e ela, claro, muitas mulheres buscavam, ela tinha diversos encontros, porque essas milícias estavam tomando espaços que já não eram novas casas, eram edificações já antigas, que eram controladas, sim, por facções. Essas facções acabaram deixando de cuidar do local com medo das milícias, e essas milícias, então, vieram cobrar proteção e aluguel. Essa era a denúncia e, por isso, a motivação do seu assassinato. De fato, ela não defendia traficante, ela estava lutando por aquela comunidade da qual ela pertencia, veio daquele espaço e a representava. Muito bem. Doutora Roberta, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Que gosta de mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Hoje ela não pediu, mas foi oferecida a ela a oportunidade de mudar de assunto. Mas a Magda, ela nos lidera muito bem. Ela nos conduz e eu sempre respeito. Mas é verdade, eu sempre digo isso, ela sabe disso. Vamos lá. Vamos sim. Hoje nós vamos falar sobre o melhor investimento em 2019. Por quê? Porque muitas pessoas estão conversando entre si e diante de tantas calamidades dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, começa 2020. Ontem mesmo o Gustavo Vitorino comentou: feliz ano novo, vamos começar 2020. E aí vem a grande pergunta: o que nós estamos construindo? E aí eu fiz uma reflexão, eu peço licença ao telespectador, porque eu estou sempre aqui trazendo números, falando de investimentos em bolsa, em economia, em como nós devemos nos planejar. Pois hoje eu sugiro que todos nós, com dinheiro, sem dinheiro, escolhemos construir o melhor patrimônio, que são boas memórias. Eu sugiro que a gente faça a nossa vida render os melhores juros. Descubra em você qual é os melhores juros para você e faça uma vida valer a pena. Nós perdemos muitas pessoas conhecidas, outras pessoas que a gente jamais vai conhecer, e a gente está vivendo um momento muito especial. A gente pode olhar o lado cheio ou o lado ruim do copo. Vamos olhar o lado cheio. Dona Roberta. Não, ela tá numa filosofia. Tá querendo desempregar o... Viu o passarinho azul. Eu acho que ela viu o passarinho azul. E ela tá com umas joias, umas coisas que combinam comigo. É verdade. Isso aqui é uma turmalina rosa. Eu vou reiterar o que disse quando da chegada da doutora Roberta. Quarta-feira ela chegou rindo do nada, dona Mari. E ela andava meditabunda nos últimos dias, né? Está sob nova direção, dona Mari. Tem gente sob nova direção aí. Não, olha, mas eu sugiro realmente que... muito concentrada. Não, voltando ao assunto, então, já que... Mas vai ficar pior, é melhor tu deixar assim. Não, eu acho importante que a gente, muitas vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gosta, quando a gente vê tantas diferenças entre nós e outras pessoas, vamos tentar descobrir o lado bom disso. Vamos tentar fazer a vida melhor. Porque realmente a gente está vivendo um início de ano cheio de calamidades. E não está ainda fácil para ninguém. Eu estou todos os dias aí pesquisando números para todos vocês e avaliando a economia, porque com dinheiro já ajuda muita coisa, com emprego. Estamos ali 12 milhões de brasileiros ainda sem condições. Então vamos fazer desse momento um momento de virada. Expectativas funcionam, bons pensamentos também. A doutora Roberta está em grande fase. Grande fase mesmo. Não, vou ter que... Andava acanhada, quieta. Agora tá aí. Vamos pensar na gente, vamos ver o que é melhor. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Roberta, eu tava aguardando aqui o WhatsApp, então vai. Mas vou ter que ler. Leia. 999-777-001. É o Rafael Martins, de Porto Alegre, não vai mais brigar comigo porque li o WhatsApp dele. Acho demais a dedicação da dona Roberta, pois ela fica compenetrada no que ela vai falar sobre a manchete, lê, relê várias vezes para nos entregar o melhor. Essa moça tem rosto de rica, porte de rica, charme de rica, só não sei se tem a conta bancária de rica. Ela é rica, que eu conheço ela, ó, desde que ela era solteira. Se eu fosse presidente, ela seria minha ministra da Economia, Rafael Martins. Rafael, tu tá querendo, isso aí é um tiro. Isso é pedrada. Não é um tiro, isso é uma pedrada. Isso é uma pedrada, Eu, como zelo pelas meninas da minha bancada, vocês quatro, muito obrigada. Como eu cuido de vocês quatro, como se fosse mim. A doutora Roberta ficou muito nervosa, cara. Fiquei. Ficou tensa. Completamente. A cara dela tá sem Ela graça. tá sob nova administração, dona Maria. Acho que sim, tá sob nova administração. Não, ninguém administra ninguém. Tá calma nessa. Aprendeu a lição.
lição, né? Aprendeu a lição, né? Ah, muito bem. Os piores dois aprendidos. Não, essas duas estão muito salientes hoje. Eu não sei o que está acontecendo. Podemos trazer as Saliente participações no Facebook? Hã? O pessoal no Facebook também Pode, está comentando hoje. A Beth Reis fala através lá da nossa página oficial. Todo dia tem fotinho nova, vai lá e comente também. Boa noite, querida bancada. Interessantíssimos os assuntos hoje. Vocês estão com a corda toda. Também a Nara Mello assistindo. Bom, acho que o Chicão de velho não tem nada, viu? Gosto de todos vocês, mas ele tem um certo charme fashion. Chicão, é Pedrada, pra ti. pedrada. Eu tô sempre com a agenda fechada, pra mim não muda nada. Pedrada. Até abril tem que ligar e passar pelo crivo. Abril de 2020. crivo. Nunca pensei em nada Não, diferente. me vem Abril de com 2020. nota 4 aqui. E o Claudino Paz Morelli fala: Dr. Ruxa, o dinheiro está nas malas, enterrado nos quintais, nas paredes das casas, sótãos, e quem tem dinheiro hoje neste país tem tudo. Principalmente o direito de mandar matar e não ir preso. Olha aqui, ó. Bela contribuição. Mas essa coisa de dinheiros em apartamentos, em malas, não dá nada, né, na nossa justiça, Olha aqui, né? ó, a audiência senhorzinho- privilegiadíssima, viu, Magda? Pois não. Guaraci Andrade mandou Querido, beijo. Um abraço, Guaraci. Meu sonho é ser Obrigado pela entrevistada audiência, no parceiro. programa dele. Lindo, Meu sonho é ser Guaraci. fotografado. É um querido. Era craque. Beijo, Maior Guaraci. fotógrafo social do sul do país. Todos os Muito Eu bem. não sei se a senhora chamará um outro coleguinha, dona Marta. Ai, meu Deus. Eu respeito muito. Falando em coleguinha, Aninha, tu já deu a tua manchete? Podemos falar, então, Então, já por que são favor, coisas te acalma um boas. pouco, tá muito saliente Quer hoje. dizer que só a Ana fala nisso. Tá muito saliente. Quero fazer queixo. Depois eu quero dar meu negocinho também. Mas a notícia é bem rápida, eu gosto de dar teu porque negocinho, não é comigo, não tem nada a ver com isso. hoje quem recebeu alta do hospital foi Jair Bolsonaro, saiu então do Albert Einstein e ao meio-dia 20 já estava embarcando rumo a Brasília, foi recebido então pelo vice-presidente o Mourão. Então temos a imagem dele no embarque, no momento em que ele pegou um voo da Força Aérea, né, da FAB, então veio com todos os privilégios, porque ainda não se encontra muito bem, mas os médicos já liberaram ele porque ele apresenta a sua ação pulmonar está normalizada, não tem febre, não tem dor e já está normalizado. E o Gustavo Vitorino, que era muito preocupado com a barriguinha do nosso presidente, tudo normalizado, viu? Tá tudo tranquilo com ele. Já tá fazendo cocôzinho, tá bem legal já. Esse foi o boletim médico, então tá tudo tranquilo. Por favor, Gustavo Vitorino. Ele não... Não, ele já tá bem, tá. Legal. aos pés. Eu precisava. Ai, já foi aos pés, não tem nada pior. Olha, eu não sei qual é o pior. Mais chique, não é? Foi aos pés. O já. intestino dele já voltou a funcionar. E aos pés. O verbo é defecar. Quando eu amarro Vamos meu parar com tênis, essa eu vou. baixaria, já tá com um cheiro horrível essa bancada. Quando Vamos lá, Ana. quando eu amarro meus tênis, eu Tu vou. terminou, tu terminou. Na posso madrugada eu vou trazer falar uma piada. Tá, Eu na não posso madrugada. agora. Temos Vai. então Só na a madrugada. manifestação oficial do presidente através do seu Twitter. Ele colocou: foram 3 cirurgias e mais de um mês no hospital nesses últimos 5 meses passados. Finalmente, deixamos em definitivo o risco de morte após a tentativa de assassinato do ex-integrante do PSOL. Só tenho a agradecer a Deus e a todos por finalmente poder voltar a trabalhar em plena normalidade. E Foram as palavras de Jair certamente Bolsonaro. ele em casa, sabe, na casa dele, ele vai ficar muito melhor do que no hospital, por mais cuidados que tenha. A casa da gente é sempre a casa da gente, o lençol da gente, acordar na tua cama, sabe? Até porque existe. Não foi ele que fez isso. Até porque existe aquela depressão hospitalar, né? Ele Sabe foi que as tirado pessoas- de dentro do hospital por causa do risco da infecção. Da contaminação, hospitalar. da infecção, Porque né? aquela pneumonia inicial Já que era ele um teve indício. já era um indicativo. Então, como houve a volta do sistema e ele voltou aos pés, então ele mandaram ele pra... Gustavo Dona Vitorino, Magda, eu deixa não vou mais ficar ouvindo o osso do oitavo foi a passageiro cara- aqui Dona da Magda, eu agonia. só quero fazer O uma... oitavo passageiro da agonia fica Eu não aqui. falei nada. Eu quero mandou ele aos fazer. pés. Eu só quero dizer uma coisa. Para mim, isso não foi dele. Esse Twitter só pode ter sido de um assessor. Ele, até porque o governo dele e o Mourão não estão nessa linha aí. Fazer uma referência ao bispo como um ex-integrante do PSOL numa Jamais publicação seria. oficial Não, dela jamais. não está fechando com nada do que se busca nesse coisa. Aliás, esse Então, assunto é interessante, né? Porque agora, assumindo o comando do país, ele tem o comando executivo. Sim. E a Polícia Federal está vinculada ao Ministério da Justiça. Exato. Então, assim, acho que está na hora do Moro ligar para o superintendente da Polícia Federal em Minas e dizer: escuta, 6 meses, cadê o inquérito? É. Vamos encaminhar a justiça? Apurou alguma coisa? Não apurou? O que está faltando? Mas o Moro já tinha dito que ia aguardar o retorno do presidente.
Ele já tinha dito há um tempo atrás. Tem que ir afinal, fez sozinho, não fez sozinho, qual é as ligações? Porque, dona Maida, ele está fazendo uma manifestação, a noção que saúda a volta dele, o fim de um ciclo de doenças. Ele até ia comentar que a expressão dele está muito boa. E ele, no Twitter, vincular a esta pessoa onde não há nada, a um partido, a um dos partidos que até ele, a saída do hospital. Não fecha com nada do que tem acontecido nesses 45 Ele está bem, a aparência dele está bem, está coradinho. Só porque ele é muito branco, mas ele está bem bonitinho. Vamos falar? Só rapidamente sobre essa temática. Não precisa ser rapidamente, pode falar devagar. Não, está causando um certo estranhamento entre as pessoas que acompanharam o presidente Jair Bolsonaro, porque ele sempre trouxe de uma maneira muito pessoal e sincera, honesta, a sua comunicação com seus eleitores e agora também com seus comandados. Só que a referência, até o entendimento de que tem que passar por uma assessoria de imprensa, suas palavras, está deixando todo mundo confuso, porque no mesmo dia que aconteceu a tragédia do Flamengo, no CT foi colocada uma nota oficial, mas logo após, alguns minutos depois, foi colocada então uma imagem do Bolsonaro se alimentando com gelatina, dizendo que ele estava muito feliz. Então foi aquele erro que talvez a assessoria tenha colocado uma nota e depois o Bolsonaro, para atualizar o seu estado de saúde e por uma infelicidade, foram minutos de diferença, mas causou um certo estranhamento das pessoas. No programa de ontem, eu prometi ao senhor Marcos José Kaczmarek Pereira que eu leria o e-mail dele de ontem, hoje. Ele pediu, ele mandou, se inscreveu, aqui, me ligou, tá matriculado. Disse, alô, não pode, se for engano, zap, que já caiu na rede. Quanto à questão do mimimi. Mimimi é uma questão que graça aqui nessa bancada quase todos os dias. É uma tríade da sexta corda da guitarra. Exatamente, mimimi. Fica as seguintes perguntas aos defensores de mimimi. Atenção, defensores de mimimi. Com a palavra presta atenção. E Aninha. Tem algum defensor para pacientes que ficam no chão dos hospitais, vítimas de erros médicos? Tem algum defensor para vítimas de obras públicas que perderam vidas, ficaram com problemas de saúde ou com problemas eternos? Tem algum defensor para vítimas de catástrofes naturais e que continuam após alguns anos defendendo essas vítimas? Politicamente correto é para todas as classes, pois fica a outra pergunta. O país é democrático, controlando ao que as pessoas fazem humor, falam, agem e comentam. Isso é democrático? Pergunta o Renato. Eu acho que o Renato está certo na sua colocação, mas existem ONGs e pessoas responsáveis por todas essas pessoas que ele coloca. Essas pessoas foram vítimas aí de algum problema de erro médico, pessoas que estão nos corredores dos hospitais, e vejo que até os nossos políticos e representantes, os ministros, seja da saúde, da educação, eles têm que se preocupar com essas situações, porque a gente aqui comenta, nós falamos, nós buscamos, claro, utilizando você, telespectador, sendo porta-voz da sua indignação, mas para atingir também as instâncias maiores que estão representadas, e acho que com competência, e quando não há competência, existem ONGs e principalmente grupos. Por exemplo, os pais da Kiss têm toda uma ONG, tem todo um projeto que trabalha nas redes sociais, só que infelizmente quando vai passando, temos o exemplo de Mariana, ninguém mais dá bola, ninguém quer saber, sai da mídia, sai das capas dos jornais e as pessoas acabam esquecendo, porque todo dia uma nova tragédia, fica difícil lembrar das de 5, 6 anos atrás. Mas eu duvido também que agora essa de Brumadinho passe batido, porque é público, notório, já tem comprovado que há 2 anos atrás eles já sabiam que essa rádio... Eu ia dizer, a gente, quanto mais quer encerrar esse assunto... Não dá, a gente não consegue. Todos os dias chega uma novidade. A crueldade do ser humano agora, não tem as limite. Informações recentes a mostrar que a empresa da Alemanha tinha sinalizado que haveriam problemas e que esses problemas por pressão acabaram saindo assim. Já se viu que existia até dentro da empresa um plano de indenização em caso de acidente. Ou seja, se não era mais fácil ter removido essas pessoas para por isso que tem que custar muito caro. Então, cada vez é mais estarrecedor esse caso. Quando eles começaram, porque cada vítima vai ganhar 100 mil já reais. Tá estranho, né? 100 mil reais. Depois, 50 mil reais para aqueles que perderam casas. E os que têm algum tipo de comércio e tal, que também vão ser prejudicados, 15 mil reais. Aí eu achei o preço da desgraça. Exatamente. Tão bonzinho demais nesse momento. Não tem nada a ver com indenização. É uma coisa que a gente vai fazer de uma hora para outra.
Eu achei muito estranho. Executivos Agora a gente desse tá vendo tamanho por quê. são executivos com MBA, pessoas preparadas. Nenhum chegou na reunião e disse assim: pessoal, não é mais fácil levantar isso aqui e botar essa turma para a direita aqui? Exatamente, ver qual é o trajeto da lama, vamos tirar o restaurante da frente. Mas não só isso. Isso significa o quanto eles têm desprezo pelo ser humano. Desprezo e descaso. Porque a última coisa que eles pensaram foi de tirar as pessoas dali. Exato. Né? Foi de tirar. Isso é desprezo e descaso com o ser humano, seja ele quem for. Até, Gustavo, só para não perder, já te dou. E até, dona Magda, isso mostra em outros casos onde que se mostra o plano de emergência, mostra que tem famílias que terão 45 segundos para sair. Isso é um plano? Não. Não, É um plano diabólico para matar. Mas tá dormindo, tu tem 45 segundos para acordar. E não toca a sineta, gente. Não, mas que toque! Tu tem 45 segundos entre dormindo, sair do teu banho, do teu sono. E era um sinal que não se escutava próximo, então não era... O mesmo desprezo... O cara tá na casinha. Mas a real é o seguinte, é que nós não temos não só a cultura, como não temos a prevenção como algo que seja rentável. Por isso que a Vale tem que pagar muito caro. Essas empresas todas, o Flamengo, a Vale e todas que estiverem, os representantes, enfim, os donos da Boate Kiss, não importa. Por quê? Porque as pessoas que são responsáveis, não importa se é o engenheiro, não importa se... Não, tu é o dono. Tu sabe que se acontecer alguma coisa, além de tu ir preso, muitas pessoas... Bom, tu vai falir. A ideia é essa. Bom, então as pessoas vão começar a pensar, bom, já que a gente não consegue por moral, por respeito, vai ser porque vai doer no bolso. Tem o seguinte, eles têm que ser presos. É crime. Realmente é crime. O Vitorino fez a campanha certa. Tem que começar a aprender o CPF. Não adianta mais ir só no CNPJ, na Vale, no Flamengo. Por que tem que ir, tem que ter a responsabilização de dinheiro muito alta, multas muito altas, as pessoas têm que receber muito dinheiro de indenização, tudo isso tem que acontecer. Mas quem está comandando tem que ser preso. Carlinha, sabe tem que ser. Matar o comando tem que ser preso. Mas sabe, tem que ser preso. Alguém, quem deu o aval, pode ficar do jeito que está. O tal do refeitório vai continuar no lugar que foi instalado. Tudo tem que ser preso. As pessoas que estavam ali na margem, que estavam no caminho da lama, que não foram realocadas, todas as pessoas que deram esse aval têm que ser presas, porque senão vai continuar acontecendo como sempre aconteceu. Vão lá, ganham muito dinheiro, pagam multas homéricas e o próximo presidente, seja lá quem for, vai assinar o papel de novo para as pessoas continuarem no lugar onde estão. Então essas pessoas têm que responder pelos seus atos. Isso é assassinato em massa, né? Essa que é a grande realidade. Mas tu sabe por que também a Vale tem que pagar? Claro que tem. Porque só empregos diretos estão envolvidos ali 2.000 pessoas. Ou seja, se a Vale fale, 2.000 pessoas vão estar investindo. Tem muitos fundos de investimento. A Petrobras e a Vale envolvem ali uma quantidade de pessoas e de investidores que, se elas vão mal, essas pessoas vão reverberar em outras áreas, pensando assim, bom, já que o meu dinheiro não deu lucro com a Vale, porque eles foram criminosos, então eu não vou mais investir em empresas mas não dá para pensar tudo isso. Então realmente, a Vale tem que pagar não muito dá para caro. Não pensar é tudo isso. Não dá para pensar sobre isso. Tem que indenizar dignamente essas pessoas, se bem que essa indenização não vai trazer as pessoas de volta, os filhos, os maridos, as pessoas que foram assassinadas. Pelos técnicos, pelas consultorias, pelo dono da Vale. Até hoje, Mariana, as pessoas não têm aonde morar. Estão vivendo de favor num lugarzinho alugado fora da sua área e agora, não têm onde morar. A justiça nisso aí também, eu vou te contar uma coisa, né? É uma vergonha. Gente, toda a pena, toda a punição oriunda da justiça, ela tem dois pilares. Ela se escora em duas situações basilares, que é a punitiva e a exemplificativa. Isso. A punitiva é uma forma de você punir quem errou. E a exemplificativa é para provar a todos que aquele erro é punido. Muito bem. A dificuldade que nós estamos tendo no Brasil é exatamente essa. O exemplo não é dado. Até nem importa a punição, mas o exemplo é importante. Aí alguém vai dizer, mas 10 milhões para a Vale é um trocado.
Sim, para a Vale pode ser um trocado, mas representa, em termos de exemplo, algo preocupante. Por que eu quero avançar nisso? Porque a Vale foi privatizada. Sim. E aí, no governo de esquerda, quando o Lula assumiu, ela foi reestatizada. O governo foi ao mercado, recomprou a Vale. A Vale hoje é controlada pelo governo federal. O presidente da Vale e a diretoria da Vale são indicados, ou eram indicados, politicamente. Politicamente. Não que é era mais uma empresa privada. Outro crime. Já começou por aí. Então, o que aconteceu? Na entrevista dada hoje por um especialista, que eu odeio especialista, mas ele deu uma informação. Eu odeio, quando fala especialista em gerenciamento de risco. Vamos lá, especialista. Gerenciamento de risco. Até na... Ele disse o seguinte, desde que ela foi reestatizada, as inspeções que eram feitas trimestralmente nas barragens passaram a ser feitas anualmente. O número de profissionais, no entanto, aumentou. Ou seja, a Vale, na área administrativa e diretoria, ela estufou. Ela passou de 12 para 29 diretorias, depois que foi reestatizada. No entanto, a prestação de serviço, o fim em si mesmo, a atividade fim, teve um processo de desaceleração na área de segurança. Ou seja, é mais uma prova de que, quando entregue ao poder público, sob influência política, a gestão vai por água abaixo. O negócio que eu e a Carla estamos enchendo o saco aqui desde que começou esse programa. Gestão. Outra coisa que agora a gente tem falado com frequência no programa aqui sobre o início de ano horrível, cheio de tragédias, pois hoje caiu um avião em Belém do Pará, um avião de pequeno porte em Belém do Pará, foi na manhã desta quarta-feira. A aeronave caiu em cima de uma casa, vamos olhar, nós temos algumas imagens aí, na rua Ferreira Filho, próximo a um residencial ao lado da delegacia. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o delegado não gostou. Foram identificadas 3 vítimas, sendo que 2 homens que estavam dentro da aeronave e uma terceira vítima, que era o vigilante, que estava na residência onde o avião caiu. Morreram? Morreram todos. E olha... Olha só, olha pro meu olho. Semana essa que tá bem complicada, né? Agora a gente... fala da morte de Bibi Ferreira. Bibi Ferreira. 96 anos. 96 anos. E foi atuante até os 95. E aí, no finalzinho, ela disse, não, agora eu preciso parar. Ela fechou há 2 anos atrás aqui no Bourbon Country. E sabe quando que ela começou no palco? Com 24 dias. O que aconteceu? Faltou. Ela era uma bebezinha, ela estava atrás ali nas coxinhas e tal, e faltou a boneca pra peça. E eles botaram a Bibi Ferreira, ela ficou de nenezinha da tal da peça. Então, desde os 24 dias até os 95 anos, ela esteve em contato com os palcos, né? Foi uma diretora de teatro e tudo. Então, assim, realmente ela já estava, né, bem velhinha e estava com o coração que acabou parando, não tinha nenhuma outra doença, morreu do coração, mas teve uma vida maravilhosa. Abigail Izquierdo Ferreira, filha de Bibi Ferreira e de uma bailarina, a Gilda Izquierdo, uma bailarina espanhola, famosíssima na Espanha, conheceu o Procópio Ferreira, casaram, a Bibi nasceu. O nome dela era, daí o Bibi, né? Abigail Izquierdo Ferreira. Agora, que coisa fantástica, Tinha uma paixão pela música francesa. Maravilhosa. Edith Piaf, ninguém fez no palco melhor do que ela. Eu acho que se a Edith Piaf assistisse um espetáculo dela, ia se confundir. Ia saber se era ela ou se era... A interpretação dela para A Vida em Rosa, La Vie en Rose, era um negócio assim... De arrepiar. Você arrepiar. Mas independentemente disso, ela cantava standards de jazz. E ela cantando em Got You Under My Skin, eu fiquei assim... Eu assisti, no mínimo, uma meia dúzia de shows da Bibi Ferreira. Cada vez que ela vinha aqui, eu assistia. Ela fez um show aqui no Bourbon Country há 2 anos atrás, e que o baixista dela é meu amigo, filho do Lisão Maia, José Luiz Maia. José Luiz Maia contou uma passagem curiosa, que ela dizia assim nos ensaios, era extremamente rigorosa. Os maestros dela faziam os arranjos, ela provava os arranjos. Ela tinha formação musical. Sim. Ela provava os arranjos, ficava tudo certinho. Aí, na hora dos ensaios, o músico lá, o baixista, o guitarrista, ou o pianista, fazia um negócio diferente. Ela dizia, olhava para eles, não é isso que está escrito aí. Não, mas eu acho que eu posso dar uma melhoradinha aqui. Aí ela dizia assim,
quando você fizer o teu show, tu dá a melhor exatamente. Tá escrito, tá? É bem isso E mesmo. foi uma das únicas brasileiras a ser destaque na Broadway, né? Sim. Cantou na Broadway e foi papel principal. Então, ela tinha um preciosismo e um cuidado, um requinte, assim. Pessoa de trato difícil. Qual é o artista Não, genial mas ela que não não é era de de trato difícil? difícil. Maravilhosa. Ela É é um artista perfeccionista. genial que é perfeccionista. E perfeccionista não é porque a pessoa é perfeccionista. Ela tem que ter respeito pela aquela pessoa que vai ao teatro para assistir. Claro. E Magda, Né? ela tinha uma forma de agir tão técnica, tão comprometida com o profissionalismo, que a morte dela é lamentável, porque ela é o típico aquele ser humano que a gente aprende só em olhá-la. A postura dela com ela mesma nos ensinava muito. Algo que nós estamos perdendo um pouco na nossa cultura, que é aquela pessoa talhada para fazer aquilo que faz. Aquele talento nato, mas lapidado. Ela estudou na Europa. É que ela tinha talento e cultura, né? Lavinsky falava 6 línguas fluentemente. Elegantérrima. Vamos dar uma alemão, olhadinha, nós francês. temos a produção, botou um vídeo dela e vamos ver o que a produção selecionou Ela para nós, é por favor. espetacular sobre todos os aspectos. 12 anos, quando me apaixonei perdidamente por Hollywood. Hollywood era tudo para mim. E era engraçado, naquela época, como é que eu ia pensar que num domingo eu ia estar aqui em Belo Horizonte? Papai. Lavinha Rose, bem a música que Ela foi casada 7 vezes, né? 7 ou 8. Sei lá. Seis Mas ela, vezes, 6 vezes. seis Mas vezes. que convicção, hein? Mas ela disse que o grande amor da vida dela era o público. Lindo, né? Ela era uma artista na essência, né? Isso. Falando em grande amor, futebol, hein, Escantofone, que hoje tu fez Pensei que você ia perguntar pelo grande amor dele. Não, é que a revista Placar, tirou uma dona lata de ervilha. Dona Magda, a revista Placar fez uma matéria muito interessante para saber, depois da era Pelé, qual seria o melhor jogador brasileiro. Porque a era Pelé é uma era que era futebol raiz. Foi ali que começou a origem do futebol brasileiro, a lenda da seleção brasileira. Então não dá para computar Garrincha, Didi e outros. Pelé foi o máximo, número 1. Depois de Pelé, o que vieram? Na década de 80, 90, veio Zico, teve Romário, depois Ronaldo Nazário, veio Ronaldinho Gaúcho, Kaká. E agora, o jogador que está sendo questionado seria o maior jogador depois da era Pelé, Neymar. Eu fiz um levantamento, assim, em tese de todos os jogadores. Kaká não tinha muito carisma, foi o melhor jogador do ano uma vez só. Rivaldo foi um grande protagonista de uma Copa do Mundo, mas depois se sumiu. Ronaldinho Gaúcho é um personagem, mas mais personagem que um mega jogador. Romário foi um jogador até meio estilo antigo, jogava plantado na área, um centroavante de ofício. Zico, um jogador que não ganhou muita coisa a nível seleção, sempre em tese pipocava nos momentos mais difíceis, como foi a Copa do Mundo de 86, naquele pênalti, naquela decisão contra a França. Então, para mim, depois de Pelé, não foi Neymar. Neymar deve uma Copa do Mundo, Neymar é um jogador mais de clube, mais de show, é um popstar, é um business show, ele faz. Mas Ronaldo Nazário, para mim, foi o maior. Por quê? Porque o Ronaldo Nazário foi o único brasileiro desses jogadores modernos que jogou tanto no Real Madrid quanto no Barcelona. É demais isso, né? Isso é a mesma coisa que você ser um apresentador da CNN e também da Fox dos Estados Unidos, quase que simultaneamente. É um grande nome. Segundo, ganhou tudo. E renasceu das cinzas. Após a Copa de 94, quando ele venceu, em 98 houve aquele problema na França, não pôde jogar bem na final, ele era um jogador considerado descartado. Ele voltou, deu a volta por cima e com uma fênix ganhou a Copa de 2002 na Coreia, Japão. E foi várias vezes o jogador melhor do mundo. E também como popstar, fez o casamento mais badalado de qualquer jogador brasileiro no Brasil, que foi com a Daniela Sicarelli, que na época era a mulher, era o must das mulheres. Prova que quando uma mulher tem uma boca bonita no Brasil, ou era Angelina Jolie ou Daniela Sicarelli. Depois disso tudo, ele como um jogador que nunca foi de droga, de bebida, um craque, uma pessoa simpática, seguido por todo mundo,
ele conseguiu ainda encerrar a carreira em alto nível no Corinthians e agora comprou um time de futebol na Espanha, que é o Valladolid. E um detalhe, foi o primeiro jogador no planeta, Ruxo, a ter um contrato vitalício. Enquanto ele está vivo, ele vai ganhar $1 milhão por ano da Nike. Isso é uma coisa que não existe. Então eu acho que o Ronaldo Nazário é melhor que Neymar. Eu acho. Ele é mais grande que Neymar em todos os sentidos. Eu acho que é mais jogador, mais jogo, exatamente. O Neymar é um cisca-cisca. Que tiraram que o Neymar poderia ser o melhor Gostaria de jogador. votar. Mas a placar. Mas a placar não, mas nós estamos falando da placar. Depois não sabe o que está quebrando. Mas peraí. Gostaria de... Ai, é de um mau humor. Mas pra que isso? Gostaria de votar. Eu acho que ele não está nada bem nos relacionamentos. Vamos lá. O problema é sexual. Eu cumprimento o Chicão pela sua análise, embora vá discordar do seu resultado. Realmente, a nossa avaliação está muito ligada ao título mundial. O Zico foi talvez o terceiro maior jogador que eu vi jogar na minha vida, mas perdeu a Copa do Mundo, vai ficar estigmatizado. O Messi vai pagar por isso. Vai pagar esse vale. Por não ter título, um título com a seleção argentina como teve o Maradona. A minha discordância diametralmente de vocês é que eu vejo o futebol desde menino e depois de Pelé não vi jogador como Neymar. E digo mais, os índices que Neymar está atingindo, ele já superou o Pelé na idade. Ele tem mais gols que Pelé na seleção quando tinha a idade do Neymar, O Neymar já bateu todos os outros tradicionais e tem 25 anos. Agora, vou reconhecer novamente para o Chicão, se o Brasil não ganhar uma Copa do Mundo, ou se ele não chancelar com o título de Mundial, isso fica pagado. Eu concordo contigo. Se ele ganhar no Catar e depois fizer uma outra Supercopa, concordo contigo. Agora, tudo indica que os hermanos vão ganhar com a minha torcida, a Copa do Brasil e o Catar. Tá, mas eu quero saber da nossa torcida. Eu não posso torcer para os hermanos? Não pode, não. Gustavo Trujillo não atravessa o violão. Esse cara é uma raiva total. Não, eu quero que tu fale da maravilha que será o futebol aqui conosco. Não, a Rede Copa, TV e a TV Pampa realmente, olha, bateram todas as redes do Brasil. Nós vamos ter, fora já ter o campeonato inglês, que é o campeonato mais rico, mais top, a Premier League, no sábado sempre transmitimos um jogo, nós vamos ter a Sul-Americana, que é o grande torneio de clubes da América do Sul, depois da Libertadores, e o campeonato italiano. O campeonato italiano vai bater todos os recordes, porque todas as mulheres querem ver Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é considerado o homem mais bonito do mundo, sabia? Que a revista People diz que ele é o homem mais bonito do mundo. Primeiro, tem 1,90 m. O cara, para ser bonito, tem que ter 1,90 m. Tem um corpo riscado, tem uma cara bonita, os olhos claros da cor do meu, uma boca rasgada. E é um garotão. Não me rasga a boca, sabe? Não me rasga a boca. Então ele deixou os vitorinos tudo com ciúme. O vitorino tem boca de ondinha. É, o Zé Boquinha. Olha aqui, ó, eu quero dizer uma coisa. Eu não acho, sabe que eu não acho que o Cristiano Roberto é o homem mais lindo do mundo? Não, Cristiano Roberto. Cristiano Roberto. Olha aqui, sabe por quê? Porque ele é fake. Nada é dele. Sério? Mas as mulheres mais bonitas são o nariz dele não era assim, a boca. Mas as vocês mulheres têm mais que bonitas ver. são assim, Vocês têm. Não, senhor. Só as do Magno são original. Não, querido, pessoa bonita é pessoa bonita, sem recurso. Obrigado, Magno. Se tu... Se tu olhares as fotos dele, ou um quadro lá, que ele tem pintado no restaurante dele. Até o Cristiano Ronaldo era um horror. É isso que eu tô dizendo, é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Beleza que não é fabricado. Não, ele pode ser bacana. bacana. Vai ter um peito de mulher que não é bonito, não sei, 550 ml, perfil alto. É o melhor que tem. Mas vocês ficam quem gosta de 550 ml é o mundo, peito, não é eu, tu, não eu. Porque tu sabe o que é carregar no corpo 550 Mas ml? Mas uma mulher dessa é forte, é power. Ela caminha ao tiro. Não quero ser mulher. Ela é uma Helena de Troia. 550 pra carregar? Mas é só perguntar. Pesa muito o bumbum? Deus me livre. O bumbum metálico pesa muito? Eu tenho medo que fure. Mas a mulher sem o bumbum na nuca, que é metacril atrás, não tem. Tu bate no bumbum, o bumbum fica assim. Mas o teu é uma coisa muito. Vai pra praia, cai tudo. Fica triste, dona Magda. É uma tristeza. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tento ajudar a pessoa. Eu passo pra ele falar. Mas não é uma informação isso, é uma informação que todo mundo quer ouvir. O Gustavo Torino disse que vai tomar um cafezinho enquanto tu fala. O Gustavo Torino não tem informação moderna nenhuma. Como não tem informação moderna? Isso aqui é uma informação moderna. Querido, 90% das modelos que fotografo colocam prótese
É artificial. que Isso fotografa é verdade. outra coisa. Mas as mulheres bonitas estão ali, abre aqui, tem uma coluna no Instagram que só mostra as mulheres bonitas. Essa caneta é minha, Chicão. Tu traiu das minhas coisas, essa caneta é minha. Chicão, sinto É que decepcioná-lo. vocês querem falar o politicamente correto, eu não faço politicamente correto. Sinto decepcioná-lo, mas eu gosto de mulher de verdade. Tá, então tu vai pegar o Gosta da jacaré. Amélia, a Amélia Ele, que era ele gosta de mulher nota 4, aí verdade. também, Se né? eu gostar do jacaré, eu saio. Tá, então tu quer Olha, mulher eu com vou dizer uma barriga, com bunda caída, tu quer tudo errado. Chicão Tofani, faz ideia que Chicão delícia Tofani, que é eu vou uma te dizer uma celulitismo, coisa dá um curta. clima assim Vou legal. te dizer uma coisa curta e certa. No atual momento da sociedade, se for mulher já tá bom, amigo. Não importa mais. Tem muito trânsito, né? Tá cheio aí. Bah, se Ele tava for falando- mulher, tá bom, Ele Vitor. tava falando do Ronaldo aqui, o Ronaldo andou com mulheres lindas, tudo, mas adorava uma tromba. Mas querido, aquele foi um golpe. Fizeram uma plantação em cima dele. Plantaram nele. mesmo. Plantaram nele. É que nem o seguinte, eu planto uma trans nele. Tu não quer a ele tá verdade? ele leva pra Gramado. Ele não quer a O verdade. Ronaldo Nazário não tava Mas com uma as mulheres trans? mais bonitas são as trans, Sem- estão tudo nos sem aplicativos o- aí. o- Todo mundo cai na trans. Politicamente correto. Sem politicamente correto. Mas concordo com a Carla, Chicão. Tu tão pra frente, sem politicamente Ai, pra correto. frente, pra frentex. A pessoa tem que gostar, pode gostar do que quiser, do jeito que quiser. Não, mas eu concordo Pode. contigo, concordo contigo. A pessoa pode gostar do que quiser. Só que pegaram esse gancho do Ronaldo pra ridicularizar ele. Eu acho que eu não concordo. Porque na época a galera não era tão Mas liberal. Chicão, tu há de convir que é um mico, né, Chicão? Pagou um mico sem querer, dona Maria. Não, mico ninguém paga por querer. Senão hoje eu vou sair, vou aprontar que eu tô louca pra Tu vai pagar um dançar mico. numa balada, pinta uma loira de 1,80m maravilhosa, bababá, tu te embala e tu vai ver na hora da real. Mas não foi Mas que é tem- só de embalo, que meu na amor. frente não tem nada, Não, só atrás. posso te dizer uma foi na coisa? zona, Posso te dizer uma coisa? Tu acha que ele não sabia? Tu acha que ele nunca saiu? É que essa vez pegaram ele e ele se ralou. Então, Chicão, me conta o seguinte. Olha, a Carla tá endemoniada. Não, eu tô falando assim, existe a separação por zonas, a zona das prostitutas, as zonas dos... Não, das- trans as circula no zonas. ambiente que nós circulamos, todo mundo. Um ambiente Não, mas no legal. caso ele foi na noite, na rua na ali, noite. na Não, mas madrugada. na rua é mais e tudo mais. traveco. Então Na ele sabia rua é o que ele ia traveco. consumir. É isso que eu tô dizendo, ele sabia que ele ia sabia. Só que o traveco é fácil, o Travesti. traveco não tem cirurgia. Travesti. Agora, o trans não. O trans pode fechar a frente e na Argentina tem um cirurgião que abre a frente legal. É normal, daí com silicone, reimplante, papapá, patrão descriado. Já Quando fantasiou, eu já digo fantasiou. que a atualidade espampa é cultura, vocês não acreditam. Vocês não acreditam quando eu digo que isso aqui é pura cultura, doutor Ruxa Consciência. Agora dê uma seriedade. Chicão é especialista em periquita Deixa, feita. deixa. Estou aguardando muito pacientemente para discorrer sobre o tema. Quero dizer o seguinte: primeiro, Parece louco. Eu louco é ele, nós não, né? o assunto tem muita respeitabilidade. Primeiro, quer dizer que, correto, cada um faz o que quer, cada um gosta do que quer. E se responsabiliza. Felizmente, vivemos essa liberdade. O que não pode ser dizer que fez sabendo e dizer que não fez. O jogador Ronaldo pegou numa zona, nós temos dividido aqui em Porto Alegre, quem quer ir da São Pedro para lá vai pegar traveco, da São Pedro para cá vai pegar prostituta. Porto Alegre tem regiões. Nasci na Porto Alegre, moro há 62 anos em Porto Alegre. Então, Porto Alegre tem regiões. O nosso querido centroavante foi numa zona onde tinha só travecos, pegou travecos. Terceira questão, ninguém chega num motel já para namorar com alguém, seja de que sexo for, sem que tenha tido uma intimidade com a pessoa, onde aí tu pega as feições, tu tem proximidade com a voz, tu tem proximidade com a questão física da tua O tamanho do parceira, pé e o tamanho né? da mão são inevitáveis. E aí tu percebe. Então, o que o Chicão diz é a trans que já se transformou numa... Já operou uma série de coisas. Toma comprimidos, hormônios, para ter uma pele, Que não muda foi o caso tudo. do... Que não é o caso do foi. Ronaldo. Então, esta mulher, Tá sim, fantasiando, ela é uma cara. mulher, e aí é só uma questão de preconceito, porque tu estás vendo ali, te dá desejo, te dá prazer, faz o que tiver que ser feito. Muito obrigado por assegurar a palavra, dona Maria. Muito bem, agora deixa eu dizer uma coisa pra Dona Maria, vocês. eu posso mandar um abraço? Pra Laís, Depende que é pra quem tu vai a minha mandar. massagista de reiki, sabe? Que é uma massagem que eu aconselho todo mundo.
todo mundo fala, o reiki é uma massagem de sacanagem. Não, ao tem contrário, tu nada. não toca na pessoa. É a aplicação. Não, o reikismo, você fica Reikiano. e a mulher fica de biquíni, ela fica fazendo massagem para te liberar os chakras. Isso entende? não é. Isso eu faço toda semana e é muito legal. Reiki a gente não toca na pessoa, Chicão. toca. Chicão, eu sou reikiana, eu tenho dois... É o reiki tântrico esse. É o reiki tântrico. Mas tântrico justamente não toca. Não, não, é que não existe sexo. O que existe é o toque de massagem. Chicão, posso te dizer uma coisa? É Aí melhor vai tu tá mais trocar de pro sexo assunto, que isso vai ficar tântrico. cada vez Massagem pior. tântrica. Fala. Mas é tudo em cima de mim. Não, mas é que tu te apresenta, né, querido? Tu vem fazer reiki tântrico tocando na pessoa, não existe? Não, daí Esse pode ser a negócio massagem tântrica, então. Aí é massagem, não é reiki. A Laís é Exatamente. craque nisso. Tá, então tudo tá. bem, ele errou o nome. Esse rei com soluço aí, deixa pra lá, vamos mudar de assunto. Ai, olha, hoje tu não tá É o rei com engraçado. soluço, rei. Não, tu não tá engraçado. Deve ser a camisa nova que tu ficou com esse jeito. Gostou da camisa lá? Que eu tô risada. Agora sim acertaram o teu número E de o camisa. olhar né? lateral, assim, que tal? Não sei quem te deu, mas Mercedes, eles Mercedes. acertaram o teu número. Mercedes, gostaram de Mercedes também? Gostei da Mercedes. Muito bem, então vamos adiantar aqui, falar uma coisinha importante. Hoje, a reunião do Donald Trump com o presidente da Colômbia, após a reunião, eles juraram de pé juntos que não trataram o assunto Venezuela, que falaram muito superficialmente, mas ninguém acreditou, claro, ninguém acreditou. A volta do presidente Bolsonaro a Brasília e um possível contato de Donald Trump com o Bolsonaro pode estabelecer uma estratégia, olhem bem, política, não militar. Uma estratégia política para pressionar ainda mais os militares venezuelanos. Porque o que vai acontecer? Os militares venezuelanos sabem que eles estão sendo pressionados e eles são o fiel da balança. A decisão do Maduro de não aceitar ajuda internacional, fazendo com que, inclusive, a sua vice-presidente hoje fosse para as redes de rádio e televisão da Venezuela dizer que qualquer coisa que viesse de fora viria envenenado, que era cancerígeno e seria uma guerra bacteriológica, que os Estados Unidos deveriam responder por guerra bacteriológica, guerra química. Foi de uma imbecilidade, de uma loucura que não tem mais tamanho. Então, assim, a situação se agrava cada vez mais porque as pessoas que controlam a Venezuela e as Forças Armadas estão completamente fora de si, desequilibradas. A Venezuela hoje está comandada por pessoas loucas, sem nenhum tipo de equilíbrio. E essa é a preocupação que existe dos principais governantes aqui. Porque essa gente, quando se sentir acuada, eles precisam de uma guerra. Eles querem uma guerra para vamos unir a Venezuela contra o invasor, contra o ataque. Aquela bobagem, aquele discursinho padrão. Então, mas o invasor é que está mandando? Então, o que eles querem? Eles querem que a ideia do Donald Trump é prevenir, especialmente Colômbia e Brasil, porque o sonho da Venezuela é alguma encrenca contra a Colômbia e o Brasil. Agora, tem uma coisa também que ninguém se deu conta, né? Se por um lado o Trump não quer que o Brasil e Colômbia caiam na provocação, por outro lado, se a Venezuela der uma cuspida no Brasil ou na Colômbia, vai ter um bombardeio americano lá em cima. Vai. Gustavo, ainda falando sobre política internacional, chama muito atenção que a Rússia está prestes a lançar uma espécie de uma internet só que vai funcionar dentro da Rússia. Assim como tem na China, eles estão fazendo essa chamada, eles estão chamando de Facebook. Que é uma espécie de uma intranet, exatamente, com o quê? Com o objetivo de já se proteger de ataques cibernéticos, que é o que nós estamos identificando como uma possível grande guerra mundial atualmente, que seria através desses ataques cibernéticos. Na verdade, o que a Rússia vai fazer é o seguinte, eles vão montar um sistema, uma rede, uma rede privada para serviços públicos e as operações militares. Não vai ter operação mais na internet. Não chega a ser uma novidade, é uma medida de segurança, mas eu não sei se vai funcionar não, sabe por quê? Basta uma porta de entrada para você estar dentro da rede. Sim. Basta uma porta de entrada. Basta, por exemplo, nos Balcãs, algum espião que tenha senha para operar nessa rede. Basta um espião desse ser comprado, pronto, você consegue acesso a essa rede.
Então, me parece que a ideia dos russos é isolar o sistema de segurança deles, mas o que mais me preocupa foi a declaração do Putin, que disse o seguinte: a Rússia, agora em março, vai renunciar ao acordo de proliferação de armas nucleares. Acompanhando os Estados Unidos, né? Ela disse, vai renunciar à proliferação do acordo de armas... armas nucleares, não, usei a expressão errada, mísseis balísticos. Isso. Acompanhando os Estados Unidos. Gente, esses malucos podem destruir o mundo em 20 minutos. Sim. Tudo pode mudar em 20 minutos. Esse menino Ruschel, o seu Breno Galo pede que fale sobre a contratação do Tardelli pelo Grêmio e qual a posição que ele jogará. Pois, dona Magda, essa contratação é mais do que uma contratação, ela dá o tamanho que o Grêmio pretende ter para o ano. O Grêmio dá o tamanho do investimento que o Grêmio pretende fazer em 3 competições que ocorrerão simultaneamente: a Copa do Brasil, a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Eu já levantei aqui que a grande dificuldade do Grêmio, como são simultâneas essas competições, se lesionou o Maicon, o Luan e Everton e o time do Grêmio caiu. E essas opções que o Grêmio cria transformaram agora o Grêmio em candidatíssimo. Candidato, nunca se pode dizer que vai ser campeão, mas candidato. A questão do Tardelli, o Tardelli chega com uma média de gols extraordinária. Chicão, ele conseguiu fazer ao contrário. A idade tem lhe feito aumentar o número de gols. Ele mantém quase praticamente toda a sua carreira metade de gols em relação ao número de partidos. Não, mas convenhamos, doutor Ruschel, tem que levar em consideração que ele também vai aumentando a idade e vai tirando a dificuldade técnica dos campeonatos que disputa. Estava na China. Se deixasse terminar, se tu não ficasse nervosinha quando eu estou elogiando. Não, é que... Ela é colorada, colorada minha. Não, bem capaz, mas só que a gente não pode semear. Mas então é que não dá pra disseminar dizendo que é eu só falo do Grêmio, né? Então os pênaltis de pau do Nacional tinha que fazer 10 em cada jogo. Joga o passo fundo com a avenida. Deixa ele continuar falando do Tardelli. É que eu estava fazendo no meio do raciocínio. Então ele tem na média de partidas que ele fez na sua carreira, ele tem a metade de gols em relação ao número de partidas que fez. E esta média aumentou porque está há 4 anos jogando no futebol da China, só que no último ano, né, ele fez praticamente 70% dos gols em relação ao número de partidas que fez. E o campeonato chinês já não é mais o mesmo. Hoje ele tem jogadores, ele joga contra o ex-zagueiro da seleção argentina, Mascherano. A China, cada clube chinês pode ter 3 jogadores contratados. E hoje o campeonato chinês está com um nível de exigência maior. E normalmente, Ana, por mais fraco que seja, a inversão ela é natural e ele mantém uma ascendência. Então, a expectativa é que ele possa dar uma resposta no Grêmio e o Grêmio possa... Falando em dar uma resposta, vamos conferir o que ele disse hoje quando chegou aqui em Porto Alegre, quando chegou no aeroporto em Porto Alegre. Isso não tem preço, né? Esse carinho, eu esperava que tantos torcedores do Grêmio, mas é só o começo, né? Precioso, colocar todos eles no estádio, com gols, com vitórias, mas bom, isso é só o começo ainda. Ele é bonito, né? E tem uma fisionomia boa, tem uma carinha de gente boa. Tu ia falar uma coisa, te interrompi. Só para complementar aqui, não trazendo a questão da defesa, mas só que eu não concordei muito com a questão dos valores que foram negociados também com a saída do Jael, que é um jogador que vestiu a camisa, em 2 anos de clube tem 4 títulos, foi importante, vinha se desenvolvendo muito bem dentro do clube, é claro, não é da característica dele ocupar funções diferentes, fazer improvisações, ao contrário do Tardelli, que pode fazer de 3 a 4 funções dentro de campo, pode ser uma arma importante para o Renato Portaluppi no momento decisivo do jogo. O Jael era mais centralizado, era mais fincado dentro da área, o centroavante raiz, e até que jogava de costas. Para mim, uma arma importante, porque não é uma característica do futebol sul-americano. Mas vejo que a negociação e os valores do Tardelli ficaram um pouco chatos, até para a questão de vestiário, porque daqui a pouco tu já tem um elenco formado e um jogador estrela, daqui a pouco corre lá Tardelli porque tu ganha mais. Mas é que tem uma coisa, Linha, aqui, que é o caso do Tardelli, não houve compra de passe. Quando não há compra de passe, há um acúmulo de luva com salário. Então, pagar R$1 milhão para o Tardelli por mês é uma barbada para o Grêmio. Chega no final do ano, é 12 milhões de reais, que é 3 milhões de euros. Não é nada. Vai comprar um jogador desse por 3 milhões de euros por ano, isso é um salário de um craque da Europa. Tá, mas o Everton pode ser uma peça muito mais importante. Não chega a esse montante. Não entra porque o Everton tem um valor de venda alto e o Everton provavelmente vai ser vendido. O Tardelli é dono dos seus direitos federativos. Dos seus direitos, exatamente. O contrato na China e ele o venderia. Então existe um valor que tu
faz o contrato com ele e o valor que ele vai receber. Eu só queria dizer, né, eu acho que a saída do Jael é muito mais porque como o Grêmio ficou com 4 centroavantes. E teve uma proposta milionária. Não tinha proposta pelo Jael. Não podia cortar o Jael porque se tivesse proposta pelo André, não, eu acho o que Renato o André. Falou, se o Tardelli não chegasse, seria mantido. Então, as negociações elas seriam ignoradas por parte do Grêmio, já continuaria. Mas a chegada do Tardelli, para não empilhar jogadores na mesma função... Mas eu pensaria diferente. Eu acho que era um prêmio pro Jael. O cara vai ganhar 2 milhões por mês lá na China. Lá. Isso aí nunca mais. Agora tá todo mundo preocupado, porque o Grêmio trouxe esse menino que é do Flamengo aí, que é bom jogador, esse garoto aí. Esse garoto vai ser titular. O Viseu. Esse é bom. Eu acho que o ataque do Grêmio vai ser Viseu e Tardelli. É um ataque matador, hein? Mas só que daí tu acaba tirando espaço do Jean-Pierre. O Luan vai vir de trás. O Jean-Pierre é meio campista, mas né? o Luan mas só que fazia... Não, então, mas na questão de inserção dentro da área, Viseu e Jean-Pierre... Foi o melhor em campo na última partida. Tá jogando bem, voltou a jogar bem. Gustavo, eu acho que a contratação do Tardelli é uma opção para venda já praticamente definida do Everton em julho. Eu acho que é uma coisa. O Grêmio está trazendo já na certeza de que quando as competições começam agora, essa primeira fase de grupos, né, os times vão se ajeitando. O PP está vindo, o PP está vindo também. E ele está vindo do futebol chinês, como diz a Ana, então ele vai se adaptando de novo ao futebol gaúcho, ao futebol brasileiro, onde ele estava fora há 4 anos, e aí quando chegar em julho ele está na ponta dos cascos e o Everton sai porque é uma venda. É a janela grande do futebol europeu. É o meio do ano, né? É em julho, então duvido que o Everton vai ficar. O nosso telespectador André Lacerda, ele escreveu um e-mail bem engraçado. Ele escreveu assim: eu já vi tudo. As mulheres só pensam em dinheiro. Os livros são ultrapassados. Diploma universitário não é importante. Preocupação ambiental é atraso. A Argentina vai ganhar a Copa do Catar. Falta mais alguma coisa para eu ver? Mas tudo é verdade aí. A Argentina vai ganhar o Catar. A Argentina está montando um mega time. E esses ecológicos aí são tudo nada a ver, esses caras aí. É o atraso de eco-chatos, como dizem. Eco-chato, olha pra cara deles. O que tu quer com esses eco-chatos? Barbudinho, chato. O Osvaldo. Vou falar de barba. Isso é um recado para todos os homens que usam barba. Tem que tomar banho todo dia e lavar a barba todo dia. Não, mas porque tem uma pesquisa, pesquisa, Vitorino, que o cara que não lava a barba todo dia, a barba é igual um vaso sanitário. Um vaso sanitário. Tem uma pesquisa, eu até não sei sobre isso. Mas, vaso sanitário é pior que um vaso sanitário. Mas eu parto do pressuposto, vamos de novo. Eu parto do pressuposto. É que eu fiz uma... Tá bem. Eu parto do pressuposto que todo mundo toma um banho por dia. E esse banho, principalmente dos homens, é assim. Aí que tá. Mas aí... Lava a barba com água, vai ter que passar sabonete. Não, tem que passar, tem que tem umas esponjinhas que é pra não deixar criar. Não tem nada disso. Estão tudo na corrida, tu sabe disso. Mas tem que fazer. E outra coisa, tem que ser cheirosa. Uma pessoa com... E o cheiro de barba, que não posso... Não, é que é muito nojento, muito nojento. Desculpa, boa noite, a bancada feminina linda. Parabéns ao Gustavo Vitorino pela brilhante explanação sobre as forças que governam o Rio de Janeiro. Boa noite. Obrigado. De novo. Mulher tem que ter cheiro de mulher. Jeito feminino não interessa se algo cai, mas mulher plastificada ou cabeluda não é nada de bom. Esse cara aí deve ter uma mão. Abraços, Osvaldo Cruz Alta. Sobre Mariana, quando eu vi... Osvaldo de Cruz Alta, isso. Osvaldo de Cruz Alta. Ele botou Osvaldo Cruz Alta. Mas eu acho que é... Faltou o D, mas enfim. Mas eu acho que é. Sobre Mariana, quando eu vi uma entrevista de uma senhora reportando que seus filhos foram estudar em outra escola, outra cidade, e sofreram bullying e eram chamadas as crianças da lama. Eu também assisti. É verdade, eu vi isso. Até que então foi construída uma outra escola exclusiva para as crianças que vieram de Mariana. Fiquei muito triste. Fico pensando no que será do futuro se hoje nossas crianças são tão cruéis, diz a Sônia Schneider, agora sim, de Dois Irmãos. Preconceito. Coisa horrível de umas pobres das pessoas. As crianças reproduzem o que ouviram em casa. Bom, pode ser mesmo. Esse é o tipo de coisa que não nasce não nasce deles. Vocês têm toda razão. Essa maldade não nasce deles. Olha aqui, todas as vagas do Mais Médicos, diz o Eugênio Carlos, foram preenchidas por brasileiros. Lamento aqui e deixo minhas condolências para mais uma morte de narrativa. Agora que se investigue o modo promíscuo, criminoso e terrorista que 5 bilhões de reais foram enviados para Cuba. Verdade. Caiu a máscara simplesmente no dia a dia, né? Mais uma mentira que caiu. E em novembro deu o negócio lá, não vai mais. Em dezembro anunciaram,
Aí chegou o final de dezembro, não faltavam algumas vagas, agora hoje o Ministério da Saúde anunciou que está tudo completo. Mas, Magda, é um assunto que... Opa, perdão. Nós sempre falando de emprego e desemprego, pois na Europa, um levantamento feito, a Alemanha está precisando de pessoas que trabalhem lá. Um levantamento feito por um instituto de pesquisa, que aponta que serão necessários 260 mil imigrantes até 2060 para suprir as demandas do mercado de trabalho. Vejam só a diferença e por que essa abertura da Angela Merkel. Tem um casal de amigos, tem um casal de amigos que mora lá há muitos anos. Mas tem que ter preparo. Não, e também assim, não é a Bangu, né? Depende do que vai fazer. Sim, claro. Eles até dizem e tem um grande impedimento. Se não souber falar alemão, tu não faz coisa alguma. Falar alemão não é pra qualquer um. Não, Magda, deixa eu só aditar uma coisa, porque eu conheço bem Frankfurt, sei como é que funciona. Meus amigos são. Abaixo, qualquer pessoa com menos de 55, 50 anos na Alemanha fala inglês fluente. Porque nos anos 80 o governo alemão determinou que o inglês não fosse apenas uma língua escolar, fosse língua do país. Sim. Tanto que algumas coisas, inclusive canais de televisão, lá são em inglês. Então, assim, qualquer pessoa lá com menos de 55 anos fala inglês fluente. Algumas até 65, 70 falam o inglês. Aquelas pessoas que falam exclusivamente alemão, hoje são pessoas mais idosas, pessoas mais antigas, ou pessoas que moram muito no interior da Alemanha. O que a Alemanha sempre teve? Lugar para especialistas, mão de obra. O que a Alemanha sentiu e que está derrubando a Angela Merkel lá? É uma pena o Mário não estar aqui, porque a gente conversou muito sobre isso. A Angela Merkel achou que essa mão de obra de imigrantes, Turquia, Egito, a Grécia, esses que vieram e aqueles que vieram fugindo também do norte da África, poderiam trazer a mão de obra que a Alemanha precisava, mas são pessoas despreparadas. São refugiados sem preparo, que não têm uma formação técnica. A Alemanha tem a maior indústria metal-mecânica do mundo. Ela não é em tamanho, é em precisão e qualidade. Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo para vocês. Existe um aparelho é aquele que a gente entra dentro... Ultrassonografia, não. Ressonância magnética. Ressonância magnética. Você entra dentro, ele estava fabricado pela Siemens, que ele vem lacrado. Aquele aparelho, eles instalam o aparelho e ele fica em contato com o satélite. O aparelho contata com o satélite. Eles consertam o aparelho na Alemanha. De lá, um técnico acompanha. Eles chegam a essa sofisticação. Então, as máquinas alemãs... Bom, vamos falar de automóvel? Chicão, me ajuda? Os melhores carros do mundo são os alemães. Melhor carro do mundo é o alemão, melhor vinho é o francês, e a melhor mulher é a brasileira. Eu sabia que ia sobrar uma mulher. Eu sabia que no final ia ter uma mulher. Mas Gustavo, foi fantástico. Nós temos 4 mulheres maravilhosas para todos os tipos de gostos. Mas a russa não é maravilhosa a também? Russa muita mistura ucraniana, mas é um outro estilo de mulher magra, 1,90 m, azul. Tem que gostar. Nós queremos não é bem magra. Nós mulheres gostamos de mulher bombada, nós temos versatilidade aqui. Assim. Não, nós não que gosta de mulher bombada. Eu e o mundo brasileiro. Não, o mundo não gosta de mulher bombada. Eu gosto de todos. Então o povo gosta de mulher bombada. Ele gosta de qualquer coisa, ele está abraçando tudo. E Deus me conserve. Como é que é? Qual é o seu gosto? O senhor sabe como é que é o seu texto, Calma, né? fiquei nervoso, né? O senhor não tem necessidade, não tem gosto nem tipo. O senhor tem necessidade e muita pressa. Não vem essa que eu gosto de mulher assim, se alguém tiver algum psiquiatra para me indicar, eu tô Terminou o nosso programa. Dorme com isso agora. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, tchau, tchau.